Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Químicos, tudo bem com vocês? Então, estamos mudando um pouco o repertório aqui do começo do vídeo para avisar para vocês um recado antes de assistir esse próximo vídeo. Deixamos para vocês um desafio no vídeo anterior, parte 3, onde nele terão 3 questões selecionadas e deixamos esse desafio para que vocês respondam aquelas questões e achem algumas pegadinhas que colocamos nele. Vocês podem conferir o resultado no gabarito na descrição do vídeo anterior. E esse desafio terá como um prêmio surpresa que vamos destacar lá no nosso Instagram. Está aqui na descrição e também aparecendo aqui para vocês no vídeo. As regras são o seguinte: primeiro você tem que ser inscrito no canal, você tem que curtir o vídeo, parte 3, você tem que comentar as respostas no vídeo, você tem que ser nosso seguidor no Instagram e aí só esperar para ter o resultado quando tivermos todas as respostas corretas. Lembrando que tem que ter as respostas corretas das questões e achar as pegadinhas que colocamos para vocês. Então fiquem atentos, sejam observadores. Um bom químico é um bom observador. Vamos para o próximo vídeo. Então chegamos à última questão, que é a questão do concurso. Esse concurso foi para o professor de Química de 2019 do Instituto Federal de Mato Grosso. Então a questão é o seguinte: no livro Desespero de Stephen King, um dos personagens faz a seguinte afirmação: a gente tira o cobre da terra com ácido sulfúrico. A melhor maneira de aplicar é com esguichos. Parecem grandes molhadores de grama. E aí ele vem com o enunciado da questão. Considerando que uma amostra com 2 kg contendo 80% de óxido de cobre 2 foi utilizada para reagir com o ácido citado no livro. Admitindo que os outros compostos da amostra não reagem com o ácido, determine a massa aproximada de ácido necessária para que todo o cobre da amostra sofra a reação química. Então ele pede a massa aproximada, considerando as seguintes massas molares de grama por mol de cobre, oxigênio, hidrogênio e enxofre. Vai ser de grande importância essas massas aí. E aí ele dá, que as respostas seriam 1,A, B, C, D ou E. E aí como podemos resolver essa equação? Primeiro de tudo, precisamos saber qual é a massa do ácido sulfúrico para reagir com todo o cobre da amostra. E aí vamos para a equação química, a primeira coisa de tudo, que é entender como é essa reação. Então, ácido sulfúrico reage com óxido de cobre, formando sulfato de cobre mais água. Não, já está todo equilibrado, se você for contar aqui, tem a mesma quantidade de produtos e reagentes. E aí o que acontece? Ele dá outra informação importante e necessária. Ele diz que a massa do óxido de cobre é 80% dos 2 kg da amostra. Ou seja, é só fazermos a regra de 3, que 2 kg de massa de 2 kg de amostra equivale a 100% da amostra. 80% da amostra equivale a, fazendo os cálculos, 1,6 kg de óxido de cobre, então tem nessa amostra. Os outros 20 são outras substâncias. E aí, como fazemos para resolver? Olha o que ele traz na informação. Ele diz que, admitindo que os outros compostos da amostra não reagem com ácido, determine a massa aproximada do ácido nessa parte de todo o cobre. Então, ou seja, vamos levar em conta só o cobre e não mais o óxido, porque o que vai importar nessa reação aqui será o cobre. Então, temos que determinar qual é a massa do cobre em 1,6 kg desse óxido de cobre. E aí podemos calcular nesse seguinte formato que eu coloquei. A massa do óxido de cobre vezes o inverso da massa molecular, que é 1 mol sobre a massa molecular ou a massa do óxido de cobre, vezes o número de mols, a relação estequiométrica da reação, só que nessa reação está muito fácil, é 1 para 1. Então, o número de mols do óxido de cobre sobre o número de mols do óxido de cobre e do cobre, multiplicado pela agora a massa molecular do cobre, que é
a massa do cobre sobre 1 mol. E aí a gente coleta as informações e coloca na fórmula. Então, a massa do óxido de cobre é 1,6 kg, multiplicado por 1 mol sobre qual é a massa do óxido de cobre, 79,55 gramas. Multiplicado por 1 mol, né? E que é a proporção 1:1, vezes a massa molecular do cobre, que é 65,55 gramas. E aí corta mol por mol, né? Tem que sempre lembrar dessas unidades de medidas, você tem que saber qual é a unidade que vai sobrar no final e se vai bater com sua fórmula. Então, grama por grama, mol por mol, o que nos vai restar? Resolvendo toda essa multiplicação e divisão, a massa do cobre é equivalente a 1,28 gramas, tá certo? Por que precisávamos da massa do cobre? Para poder encontrar qual vai ser a massa total de ácido para reagir com essa massa total de ácido sulfúrico. Então, a massa do cobre, agora para encontrar a massa do ácido sulfúrico, é equivalente à massa do cobre agora, né, que foi o que encontramos aqui, 1,28 gramas, multiplicado por 1 mol sobre a massa do cobre, né, o inverso da massa molecular do cobre, vezes a proporção estequiométrica também, então é 1 mol para 1 mol, multiplicado pela massa molecular do ácido sulfúrico. Então, colocando todas essas informações na fórmula, 1,28 kg vezes 1 mol sobre 63,55 gramas, vezes 1:1, vezes 98,09 gramas por mol. E aí, cortando as unidades novamente, chegamos ao valor de a massa do ácido, né? Qual é a massa que o ácido terá que ter para reagir com toda a massa do cobre, né? Que essa é a proporção da reação. Então, a massa do cobre é 1,28 kg. A massa que irá precisar para reagir com todo esse cobre, né, de ácido sulfúrico, será de 1,98 kg. Só que a questão nos pede para que não tenha essa massa aí lá nas alternativas. E aí ele pede uma massa aproximada. A massa mais aproximada de 1,98 é igual a 2 kg, que é a resposta C. Só que antes disso nós temos também, essa é uma típica questão de reagente limitante. E sabemos que o reagente limitante dessa reação é o cobre, porque é ele que vai determinar quando a reação termina.